Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje o assunto é homossexualidade e seus tabus, abordado no espetáculo Luiz Antônio Gabriela, com direção de Nelson Baskerville e Verônica Gentili, da Companhia Mungunzá de Teatro. Para falar desses assuntos, os nossos convidados são o diretor musical Gustavo Sarzi e o ator Marcos Felipe. Marcos, vocês estão fazendo apresentações Brasil afora, voltam novamente a Santa Catarina em setembro, é isso? Isso. Nós fizemos esses dois espetáculos nesse final de semana que passou. E, aliás, é um bom momento para agradecer. Nós fizemos esses dois espetáculos através de um programa do governo federal, que é o programa Miriam Muniz, que fomenta o espetáculo para ele viajar para alguns estados. E quem recebeu o espetáculo aqui foi o Sesc Blumenau, então fica aqui o meu agradecimento para o Sesc Blumenau. A gente está agora viajando para mais estados com o projeto do Miriam Muniz, com esse projeto federal, e a gente inicia agora um projeto do Sesc chamado Palco Giratório, que a gente viaja por várias unidades do Sesc Nacional. Então a gente volta para Santa Catarina no mês de setembro, no início do mês de setembro, com apresentações em Joinville, Florianópolis e Jaraguá do Sul. Gustavo, para você que é o diretor musical, né, montar todo esse trabalho numa peça, você pega o roteiro e vai pensando o que fazer ali. Que tipo de trilha você, num primeiro momento, assim, vai? Então, Carlos, a curiosidade disso que você perguntou é o seguinte, porque não tem roteiro, não teve nenhum tipo de roteiro. Foi solto? Foi totalmente solto, inclusive teve um grande diálogo entre a gente da montagem das cenas. As cenas eram montadas a partir do que eu levava e vice-versa. Então acontecia também deles criarem a cena e no meio da cena eu pensava, acho que o som é esse, e tocava junto. Vale lembrar que eu toco acordeon na peça também, então o acordeon foi um instrumento que eu levei bastante para a sala de ensaio e testei algumas coisas. Então, assim, como eu disse antes, assim, o pessoal, eles abraçaram bastante a causa, isso ajudou muito, mas eu não sei muito mais o que dizer, assim, porque não teve roteiro. Quando você falou do roteiro, eu já engasguei, não tem. Você foi lá e vamos trabalhar por aqui. O Nelson mesmo já chegou para mim e falou, olha, vamos lá, vamos acompanhar os ensaios, a partir disso você vai trazendo umas ideias. E eu acho particularmente um processo muito legal, porque aí eu também posso colocar a minha cara e a primeira música e a última música foram músicas que foi logo no começo que eu fiz, e engraçado que ela tomou uma dimensão assim depois na uma peça. Experiência interessante, né? Para você que é músico, você é músico em São Paulo de bar? Como é que é? Eu já toquei muito em bar, baile, eu fiz composição na USP, faculdade de composição e Conservatório de Tatuí, que é uma cidade do interior de São Paulo também. E toco piano, jazz, erudito. O meu foco sempre foi música, mas música não voltada para o visual, né? Então o teatro é a primeira coisa que eu tenho feito e que pega essas duas linguagens. Então para mim é uma experiência muito gratificante poder ter o uso dessas imagens junto com a música, né? Então, tipo, para criar é muito mais gostoso e criar com pessoas que teoricamente não são musicistas. Assim. Os atores, eles não tinham nenhuma uma experiência musical, assim. Então foi também quase um aprendizado. Eu ensinei o Marcos a tocar acordeon, por exemplo. A gente fez aula de acordeon mais ou menos um ano, ele junto comigo, para aprender umas notas, tal, e tocar na peça. Ele toca também, os atores tocam os instrumentos. Então essa união do teatro com música, para mim, foi pela segunda vez, que é a minha segunda experiência, foi muito gratificante. Ô Marcos, como você falou, né, um ano para fazer os ensaios, ou seja, tem também um pouco do dedo de vocês na peça, né? Que eu digo assim, o dedo dos atores, né? Totalmente, porque ele é um espetáculo que partiu da improvisação dos atores e das atrizes, dos diretores, de todos. A gente era motivado por alguma coisa e propunha cenas em cima dessa motivação. Às vezes a gente propunha cenas inconsciente, às vezes consciente,
E aí o diretor tinha uma ideia de ir alinhavando tudo isso, de ir costurando essas cenas. É legal a gente dizer que, assim, embora o tema seja pesado, embora a gente levante uma discussão intensa dentro da sociedade, é um espetáculo que é extremamente lírico. É um espetáculo que é extremamente lírico, ele tem sim uma carga dramática, mas tem momentos que a plateia ri demais, porque não poderia ser diferente. A gente até para dar uma aliviada, e a gente está falando, né, de um universo de travestis, e que é um universo engraçado entre eles, porque elas são engraçadas. Então, tem toda a graça, tem todo o garbo desse nicho. O espetáculo retrata todo esse momento cômico, tem muito momento de música, o que poderia também se classificar como um espetáculo musical, em que os atores cantam, em que os atores dançam, em que os atores tocam. Então, e tem também o peso dramático, porque a gente precisava desse peso dramático também para trazer essa reflexão à tona. Então não é um espetáculo que a gente consegue encaixar ele num movimento estético, falar, é isso. Quer dizer, ele tá em aberto para discussão, né? Ele tá Até vivo. como o próprio tema, ele é aberto para discussão, né? Nós temos uma sociedade contemporânea em que esses preconceitos não se resolvem, né? Quer dizer, a sociedade, aliás, em vários momentos se aprofunda isso, né? A gente vê aí a homofobia algo gravíssimo, né? Porque qual que é a questão e que é o ganho? Porque você não foi tratar a travesti e aí você não colocou sobre ela um monte de plumas, o colorido, o salto alto, e mostrou uma visão das visões que a gente já conhece. Daquela pessoa marginalizada, daquela pessoa que você encontra nas esquinas se prostituindo e tudo mais. Óbvio que existe esse tipo de citação, mas o nosso foco era outro. O nosso foco era de alguém que viveu dentro disso, é uma pessoa que teve isso dentro da família, que aconteceu isso dentro da família, quais foram os conflitos gerados dentro da família, quais foram os problemas, quais foram os pontos que a gente indicou. Porque, por exemplo, hoje a gente pensa, qual a travesti que tem direito a estudar? Direito tem, mas qual a escola que aceita? Quais são os colegas que aceitam? Na própria universidade a gente não vê, Na universidade não se vê. Então, tem vários tipos de questionamento. Aonde essa travesti vai trabalhar dentro da sociedade? Quais as atividades que ela vai fazer? Então, só resta a prostituição. Então, a gente mostra todo esse outro lado, todo esse conflito que gerou dentro dessa família, todo esse problema psicológico dela, da Gabriela, todo o problema que gerou dentro da família, como que foi uma tragédia que podia ser evitada, e a gente mostra que de fato essa tragédia podia ser evitada, e a gente tenta com que a sociedade evite esse tipo de tragédia. Porque tem um pano de fundo aí que é uma questão política também, né? Uma questão cultural, obviamente, que você pega lá nos anos de 1960, 1970, em que o Brasil atravessava um regime duro, né? Um regime militar, e aí depois a gente experimenta aí uma abertura política, mas essa questão cultural, ela atravessa esse período, né? Tem uma citação do Nelson no próprio espetáculo que é incrível, que ele fala assim, dentro da nossa casa a gente não falava em ditadura militar, só que o meu pai vinha e espancava todos os filhos dentro de casa. É uma ditadura doméstica. E era um reflexo de uma coisa que estava acontecendo lá fora, embora não fosse comentada dentro de casa. E não estou aqui apontando dedos e falando que o pai era vilão, que o pai dentro daquele contexto de criação que ele teve, dentro daquele contexto cultural que ele teve, ele agia dessa forma. E isso fica muito, muito entendido no espetáculo. E partindo desse ponto que a gente... o próprio espetáculo vai tratar disso, né? Que você diz que tem ao mesmo tempo que tem uma leveza, que tem um peso e uma leveza, ele vai abordar algo que é super contemporâneo e que possivelmente daqui a alguns anos esse assunto vai estar em evidência de novo, né? Hoje está muito. Hoje tem essa discussão está muito aflorada. Ainda bem. Ainda bem, porque a gente esse preconceito está causando um mal à nossa sociedade, está causando um mal a essas pessoas, está causando um mal a gente. Como eu disse anteriormente, é uma tragédia que poderia ser evitada. A gente está caminhando para uma sociedade, principalmente aqui no Brasil, que não cabe mais esse tipo de preconceito, que não cabe mais o preconceito contra credo, contra religião, contra qualquer outro tipo de coisa.
Então, é um espetáculo que levanta isso, é um espetáculo que discute isso. A gente tem percebido que, fora o espetáculo, a sociedade está se movimentando em torno disso. O Brasil, as pessoas têm discutido isso. Ok, ainda temos vários problemas a serem solucionados, um preconceito enraigado, mas eu vejo a luz no fim do túnel, assim. E o espetáculo também vem para ajudar isso. O grupo vai se apresentar Brasil afora, possivelmente vai se apresentar muito mais vezes, mas eu queria saber assim, ó, Mungunzá, por que o nome do grupo, né, Companhia Mungunzá de Teatro? Eu também não sei. Mas soa bem. A sonoridade é boa. E é engraçado porque não tem nada a ver com o nosso espetáculo. Porque quando você pensa em Mungunzá, você pensa em uma coisa regionalista, uma coisa mais voltada para o Nordeste. E não tem absolutamente nada disso. A gente utiliza uma linguagem totalmente contemporânea em cena. A gente usa várias formas a gente se utiliza de várias coisas para contar uma cena. A gente usa multimídia, vídeo, microfone, projeção, tudo, som ao vivo, tudo que a gente pode usar, artes plásticas. Tem uma cena que é uma cena do Guggenheim, que é quando o Luiz Antônio entra no Museu do Guggenheim na Espanha. E aí nessa cena caem várias telas de um artista plástico chamado Thiago Rattinger, que desenhou especialmente que pintou essas telas especialmente para o espetáculo. Então não tem absolutamente nada a ver com o nome. Mas Mungunzá era uma coisa que na época da escola a gente falava, então acabou virando várias coisas. Mungunzá acabou virando adjetivo, acabou virando verbo, acabou virando muitas coisas. E aí quando a gente falou, vamos criar um nome da companhia. A companhia Mungunzá. E aí ficou. Tem coisas que a gente não consegue muito explicar. Então tá, Marcos, eu quero agradecer, né, a presença de vocês aqui, falando dessa temática que é uma temática interessante, está na ordem do dia e vocês levaram para os palcos, né? Quero agradecer também ao Gustavo que veio, né, falar do trabalho na peça, e eu espero que vocês continuem, né, abocanhando outros tantos prêmios aí com o teatro. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço à minha companhia, agradeço ao grupo, Companhia Mungunzá de Teatro. Agradeço ao governo federal por essa lei de incentivo que possibilitou a gente estar aqui. Agradeço ao Sesc Blumenau e às pessoas de Blumenau que nos receberam. Obrigado, valeu. Tá bom, obrigado. Estou agradecido também. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença do diretor musical do espetáculo Luiz Antônio Gabriela, Gustavo Sarzi, e o ator Marcos Felipe, que falaram da peça e do homossexualismo, né, tema levado aos palcos. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.